Fala galera do canal O Estudante, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Química Orgânica. Essa é a aula de número 4. Nessa aula a gente dá introdução à nomenclatura orgânica e também à nomenclatura dos hidrocarbonetos. E o legal de falar de nomenclatura orgânica é que o nome dos compostos orgânicos eles são capazes de nos fornecer a estrutura do composto orgânico. Ou seja, se eu te dou um nome, por exemplo, butano, você sabe tudo o que você tem que saber sobre a estrutura do butano, quantos carbonos, quantos hidrogênios, qual o tipo de ligação. Então, qualquer que seja o nome, desde que ele esteja obedecendo às regras, você consegue determinar a estrutura. E o contrário também é verdade. Se eu te dou uma estrutura, então você consegue nomear. E para a gente introduzir a nomenclatura orgânica, a gente vai usar como exemplo os hidrocarbonetos, beleza? Agora, por que hidrocarboneto? Hidrocarboneto é a função mais simples que a gente vai estudar no nosso curso. A gente vai estudar álcool, aldeído, entre outros, e o hidrocarboneto é o mais simples porque é composto apenas de carbono e hidrogênio. Então, como eu disse para vocês, galera, os hidrocarbonetos são compostos de átomos de hidrogênio e carbono, unicamente de hidrogênio e carbono. O hidrogênio que a gente representa pela letra H maiúsculo e o carbono que a gente já conhece representa pela letra C maiúsculo. Para vocês terem uma ideia da importância dos hidrocarbonetos, saibam que ele é um dos principais componentes do petróleo. Então, hidrocarbonetos são muito importantes. Hoje a gente dá início à nomenclatura dos hidrocarbonetos e a gente vai continuar estudando eles ao longo do curso, ok? Muito bem, mas antes da gente particularizar com os hidrocarbonetos, vamos falar do nome do composto orgânico de maneira geral. Então, a estrutura do nome de todo composto orgânico vai seguir uma regra. O nome vai ser dividido em três partes: prefixo, infixo e sufixo. Você pode pensar em parte inicial, parte do meio e parte final, ok? A parte inicial do nome vai nos contar quantos carbonos tem o nosso composto. A parte do meio do nome vai nos dizer o tipo de ligação existente entre os átomos de carbono. E a parte final do nome vai nos dizer a função orgânica. Então vamos falar primeiro aqui do prefixo, né, do número de carbonos. Essa tabela aqui não tem muita saída, não tem muito remédio, a gente tem que decorar. Então se eu tiver um carbono eu vou chamar de met, se eu tiver dois carbonos et, prop, se eu tiver três but, 4 pent, hex, hept e assim sucessivamente. Infelizmente isso tem que ser decorado, mas não é nada muito difícil. Você trabalhando com alguns exercícios, aí você vai pegando isso e vai se tornando algo natural. E o infixo a gente vai ter três tipos, né? O an vai indicar ligação simples, o en vai indicar ligação dupla e o in vai indicar ligação tripla. Esse dia aqui que eu coloquei entre aspas, a gente vai usar quando, por exemplo, eu tiver duas duplas, né? Imagine um composto com duas duplas, eu digo dien. Se tiver duas triplas, eu digo din. E assim a gente vai observar melhor nos nossos exemplos, ok? Por fim, a parte final do nome, que a gente chama de sufixo, nos diz a função orgânica. Então, se for hidrocarboneto, vai terminar com o, se for álcool, vai terminar com ol, se for aldeído, vai ter o sufixo dial, se for cetona, diona, e se for ácido carboxílico, dioico. Mas isso aqui, gente, como eu estou dizendo, é só uma introdução. A gente vai estudar todas essas funções com calma, então a gente vai nomear álcool, vai nomear aldeído, e vai ver cada regra particular das funções. Aqui é só uma noção geral que a gente está dando para vocês. Bom, galera, eu gostaria de começar com um exemplo. A gente já começa com um exemplo de hidrocarboneto. Veja que eu só tenho carbono e hidrogênio, portanto é um hidrocarboneto. E esse é o hidrocarboneto mais simples que a gente pode ter. Veja que eu tenho apenas um carbono e 4 hidrogênios, ok? Então, como é que eu dou nome para esse hidrocarboneto? Vamos consultar a nossa tabela. Veja que a gente tem apenas um carbono, não é? Olha aqui, quando a gente tem um carbono, a gente vai chamar de met. Então, voltando aqui, eu vou colocar met. Por que met? Porque eu tenho um carbono. Esse aqui é o nosso prefixo. Essa segunda parte aqui, o infixo, ela deve conter o tipo de ligação existente entre os átomos de carbono. Só que eu só tenho um átomo de carbono, não é isso? Então, a gente adota como sendo ligação simples aqui. Eu coloco o an, ok? E como no caso do hidrocarboneto o sufixo é o o, eu coloco o o aqui. Então, o nome fica metano. Aqui, só para vocês lembrarem, né? Veja que o hidrocarboneto a gente coloca um o. Aqui é o álcool, como a gente está estudando os hidrocarbonetos. Isso aqui você já deve saber.
hidrocarboneto, o sufixo que a gente usa é o sufixo "o". Bom, então perfeito, a gente nomeou esse primeiro carinha aqui, o nome dele é metano. Bom, vamos ver o nosso exemplo de número 2. Aqui eu tenho 2 carbonos. Quando eu tenho 2 carbonos, a gente usa o prefixo "et". Então aqui eu tenho 2 carbonos, eu vou usar o prefixo "et". Voltando aqui à nossa estrutura, eu vejo uma insaturação, eu vejo uma ligação dupla. Quando há insaturação, uma ligação dupla, a gente coloca o "en". E como trata-se de um hidrocarboneto de novo, eu só tenho carbono e hidrogênio, a gente coloca o "o" no final. Então, a gente nomeou mais um composto orgânico, mais um hidrocarboneto. O nome dele é eteno, mas o nome usual dele é etileno, tá certo? O nome oficial é eteno, mas ele também é chamado usualmente de etileno. Vejamos mais esse exemplo. Veja que nós temos aqui 3 carbonos. Como é mesmo 3 carbonos, vamos ver nossa tabela. Galera, vejam aqui, ó, 3 carbonos é prop. E para aproveitar que a gente já está olhando a tabela, aqui, ó, 4 carbonos é but. Guarda isso que daqui a pouco a gente vai precisar. Então, a gente tem 3 carbonos, eu vou colocar aqui prop dizendo que eu tenho 3 carbonos. Note que eu só tenho ligações simples entre os carbonos, então eu vou colocar an. An indica ligações simples entre carbonos. E como trata-se de um hidrocarboneto de novo, eu só tenho carbono e hidrogênio, no final eu coloco o, porque o é o sufixo dos hidrocarbonetos, ok? Então a gente nomeou mais um hidrocarboneto, olha que interessante. Vamos ver esse cara aqui. Esse cara aqui é mais um hidrocarboneto, como vocês podem ver, eu tenho hidrogênio e carbono. E eu tenho quantos carbonos? Eu tenho 4 carbonos. Eu acabei de falar para vocês guardarem que a gente ia usar o prefixo but, que quer dizer 4 carbonos. Veja que a gente tem apenas ligações simples entre os carbonos. Então, o infixo aqui é an. E como trata-se de um hidrocarboneto, a gente coloca no final o sufixo o. Nomeamos mais um composto orgânico, mais um hidrocarboneto. Vamos ao nosso próximo exemplo. Aqui eu tenho 3 carbonos. 3 a gente já viu que é prop, então eu vou colocar prop aqui de prefixo, que indica o número de carbonos. Veja que eu tenho uma ligação dupla. Quando a gente tem uma ligação dupla, o nosso infixo é em. Como trata-se de um hidrocarboneto, eu coloco o aqui no final. Nomeamos mais um composto orgânico, nomeamos mais um hidrocarboneto. Esse é o propeno. Olha esse cara aqui, como é que a gente vai nomeá-lo, né? Eu tenho, de novo, 3 carbonos, então vou escrever prop aqui de 3 carbonos. Eu tenho uma insaturação, eu tenho 2 insaturações. Lembra do di que eu falei para vocês, no caso de haver mais de uma insaturação? É o caso agora, né? A gente tem 2 insaturações. Como é que a gente procede? A gente coloca o di aqui para indicar que eu tenho 2. Duas o quê? 2 insaturações do tipo dupla. Então, eu coloco em aqui, ok? Como trata-se de um hidrocarboneto, a gente coloca o o no final. Então, aqui ficaria um nome estranho, propidieno. Para facilitar a nossa fala, a gente acrescenta aqui um a, ó. Esse A aqui é só para facilitar a gente falar mesmo, então fica propadieno. Nomeamos mais um composto orgânico, mais um hidrocarboneto. E esse exemplo número 7 aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Então eu vou colocar aqui, ó, but de 4 carbonos. Eu tenho uma insaturação do tipo dupla, então eu coloco o em aqui, dizendo que eu tenho uma insaturação do tipo dupla. Como trata-se de um hidrocarboneto, eu coloco o no final. Aqui vale o análogo, aqui embaixo eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Então eu escrevo but de 4 carbonos, eu tenho uma insaturação do tipo dupla. Então eu coloco o em aqui e o no final porque trata-se de um hidrocarboneto. Vejam o que aconteceu agora, ó. Essa estrutura ela é parecida com essa daqui, mas ela é diferente, porque aqui a insaturação está no meio da molécula e aqui a insaturação está na pontinha da molécula. São compostos diferentes, só que eles estão levando o mesmo nome. Então, eu tenho que arrumar um jeito de diferenciar eles, tá certo? E como que a gente vai fazer isso? A gente vai, então, numerar, vai contar no nosso nome onde está a nossa insaturação. Então, a gente vai cancelar os nomes aqui e vai começar de novo. A gente vai agora aprender a numerar. Como é que a gente faz? A gente escreve but, dizendo que tem 4 carbonos. E aí, a gente vai agora numerar a insaturação. Veja que nesse caso, ó, se eu contar esse carbono daqui, ó, 1, 2, 3, 4. A insaturação está no carbono 2. Por quê? Como é que a gente faz para numerar? A gente vai até o carbono anterior à insaturação. Então, se eu contar um carbono, 2 carbonos, aí vem a insaturação. Então, a insaturação está no carbono 2. E aí a gente termina de escrever o composto,
que é o insaturação do tipo dupla, então a gente coloca o "em" e coloca o "o" no final, que é de hidrocarboneto. Você pode estar se perguntando, por que você numerou da esquerda para a direita? Você não poderia numerar daqui para cá, né? Da direita para a esquerda, chama esse aqui de 1, esse aqui de 2, esse aqui de 3, esse aqui de 4? Poderia, e daria na mesma. Veja que se eu viesse da direita para a esquerda, esse seria o primeiro, esse seria o segundo, e então a insaturação continuaria no segundo, então nesse caso não faz diferença. Mas a gente vai aprender a numerar as cadeias principais na nossa próxima aula, então já se inscreve no nosso canal para você não perder, beleza? Nesse caso aqui, galera, veja que ó, ficou um pouquinho mais complicado, porque se eu numerar da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, vai dar diferente, ó. Aqui a insaturação vai dar no carbono 1 e desse modo aqui vai dar no carbono 3, tá certo? Porque vai ser 1 carbono, 2 carbonos, 3, aí vem a insaturação. A regra que a gente vai usar é a seguinte, a gente vai numerar de modo a obter o menor valor possível para a insaturação. Então, se eu numerar desse jeito aqui, o valor é 1, a insaturação está no carbono 1. Se eu numerar desse outro jeito aqui, a insaturação é 3, porque a insaturação está no carbono 3. 3 é maior que 1, eu quero o menor valor, então eu vou escolher o jeito de cima para numerar. Bom, então só essa parte de cima que importa para a gente. Agora a gente vai numerar, então eu coloco o but aqui que eu estou indicando o número de carbonos, faço um tracinho, coloco o número 1, porque eu vou indicar onde está a insaturação, e termino o nome do nosso composto, em. Por que em? Porque o tipo de insaturação é a insaturação do tipo ligação dupla. Se fosse tripla, eu colocaria in aqui, ok? Então aqui, como trata-se de um hidrocarboneto, a gente coloca o O aqui no final, numeramos. Vejam então que agora ficou diferente a nomenclatura, tá certo? E tinha que ser diferente mesmo, porque são compostos diferentes. Galera, por hoje é só, a gente fica por aqui. Se você gostou, não deixe de clicar em gostei, inscreva-se no nosso canal para não perder nada. Um abraço a todos e fiquem atentos em mais exemplos na nossa aula de número 5, a nossa próxima aula. Então, se inscreve aí, um abraço e até a próxima.